Encarna, sem ter que falar assim: ninguém pode nascer de novo, senão ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. É uma comparação do processo de evolução para assimilação do que é reencarnação. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Então ele está fazendo parábolas. Ele está fazendo situações de comparação da evolução de um princípio inteligente que vem estagiando, passando pelo seu progresso, mas primeiro o indivíduo vai ver o reino de Deus, não é isso? Nascendo da água, que hoje a gente sabe que é a reencarnação, a simbologia do mundo físico. A água é o símbolo do mundo físico. Através das reencarnações, a gente vai ver, pelas experiências que vamos obtendo. Mas ele fala depois: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que significa isso? Mais uma parábola, olha que interessante. Para entrar, nós já estamos vendo o reino de Deus, pelo aprendizado que nós estamos obtendo. Já estamos vendo o reino de Deus. Nós já estamos vendo o futuro brilhante que haveremos de ter, pelas mudanças que o mundo haverá de passar, até compreendendo as mudanças que já ocorreram, no progresso que já obtivemos. Nós estamos vendo a possibilidade de um mundo feliz, não é? Agora, tem espíritos que já entraram nesse mundo feliz, vivendo no mesmo mundo que nós estamos. Chico Xavier, ele já entrou no reino de Deus. Percebam? Madre Teresa de Calcutá, ela já entrou no reino de Deus. O Buda, naquele tempo, sem ter tido a oportunidade de presenciar a vinda de Jesus, ele já tinha entrado. Ele viu, e na mesma encarnação ele assimilou e entrou no reino de Deus. Agora, da água e do Espírito. O indivíduo ele tem que reencarnar para implementar o seu intelecto, para favorecer a sua visão, apreciação e fazer a comparação das coisas e pesando o valor de cada uma, chamada experiência racional. Mas, para ele entrar efetivamente, ele tem que nascer também do Espírito. E o que é nascer do Espírito? Nascer da água é reencarnar. Muitos acreditam que seja o batismo, né? Que você foi batizado na igreja, você está salvo. Esse é o batismo de João Batista. De Jesus é o do fogo. Não estão vendo ninguém entrar na fogueira, rolar no fogo, né? Porque esse aí vai doer muito. Eu uma vez desafiei um companheiro para isso. Ó, você fala que tá, porque se eu só vou ser salvo se eu passar pelo batismo da igreja, não é isso? Então eu não acredito não, porque o batismo de Jesus é o do fogo e do Espírito Santo. O que você me diz disso? Aí, para o fogo, é uma simbologia, mas para a água não. Porque passar para a água é mais fácil, né? Você vai ali dar um mergulhadinho na água, então é fácil. Tudo isso é um processo de assimilação. Porque o fogo significa transformação. O fogo é que transforma e purifica. Aí, André Luiz vai falar assim: não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. E quem já trabalhou em laboratório sabe que é assim mesmo. Você só consegue purificar o metal através de alta temperatura. Você faz a seletividade, a separação. Aquelas montanhas de minério que nós temos lá no Brasil, quando você joga aquilo ali a alta temperatura, faz uma separação do ferro do gusa, a borra fica em cima, e o mais pesado e mais puro fica embaixo. Aí eles pegam e limpam aquela borra e o ferro fica purificado, mais purificado. Depois, em outras temperaturas, pode se purificar mais ainda, né? Então, para entrar, a gente tem que fazer, tem que reencarnar, mas tem que também modificar a nossa visão e assimilar com um aspecto de mudança moral, mudança íntima, né? Então, aqui essa parábola de 18 séculos, hoje
a gente já está tendo recursos para modificar a nossa assimilação sem rodeios. Mas, se a gente for numa assembleia de 1000 pessoas, numa plateia espírita, falar de uma parábola, a maioria ainda não entende. A maioria ainda não entende. Por isso que é muito comum as pessoas dizerem, não lê a Bíblia não entendo nada. É complicado ler a Bíblia. É muito complicado ler a Bíblia. Jesus fala, que se eu compararia o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que toma uma medida de fermento, em 3 medidas de farinha, e ali mete tudo até que tudo fica fermentado, levedado. Eu não entendi nada, o que é isso? Né? Por quê? Era uma preparação para a gente compreender no futuro. Vamos dar mais uma adiantada aqui. Então, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, se nós fizermos o mal, deixar de fazer o bem já é fazer o mal. É como se a gente colocasse tudo na nossa própria porta. Você já imaginou, por exemplo, se você colocar o lixo todo dia na sua porta e não houver uma coleta de lixo? Toda hora que você abrir a porta, você vai defrontar com lixo. Então, nós sabemos bem o ponto das nossas próprias dificuldades. Porque toda hora que a gente abre a porta, naquele ponto ali está a dificuldade, a gente reconhece, olha, isso aqui eu ainda tenho que trabalhar, isso aqui eu ainda tenho que limpar, isso aqui eu ainda tenho que purificar. Graças a Deus que Deus deixa as coisas justamente na nossa porta. Tudo que a gente não conseguiu trabalhar ainda está na nossa porta. Por quê? Nós temos a nossa intimidade, aquilo que a gente preserva, mas chega o momento da necessidade, a gente tem que abrir a porta. E se o volume estiver muito maior para transpor, não vai ter como. A gente vai ter que limpar mesmo. Fazer a capina, fazer a remoção, a limpeza. Porque senão, o domínio da nossa situação fica no mal. Porque tudo é de acordo com o valor que o indivíduo põe nas suas atividades, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Se ele intensifica no bem, o bem vai dominá-lo. Se ele trabalha com as questões do mal, o mal vai ser o domínio, porque cada um é aquilo que tem. E cada um tem aquilo que é. Cada um. O Emmanuel fala, nós só temos aquilo que damos. Complica um pouco, né? Porque a gente dá tão pouco. Então, na maioria das vezes, a gente está vivendo dos recursos divinos mesmo. E aí vem o primeiro homicídio, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nesse versículo aqui a gente vai entender o seguinte, que estão os dois lá no campo, e aí Caim falou com seu irmão Abel, com certeza, que eu não fiquei satisfeito não. O pai está dando preferência para você. Agora, qual que é o valor do seu trabalho a mais do que o meu? Aí nós vamos falar na intenção. E aí o que aconteceu? Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Ele não conseguiu manter a reserva psicológica do equilíbrio, porque alguma coisa muito profunda dele foi movimentada para que ele agisse com aquela agressividade. O que é que movimenta o homem a agir com agressividade em relação ao outro? Quando se sente ameaçado, ou desprezado, ou acuado. Tem 2 pontos que se pode observar. Um positivo e um negativo. No caso da ameaça, a lei de preservação, a lei de conservação.